Olá, meus amados irmãos, irmãs e professores da Escola Sabatina, tudo bem com vocês? Que bom nós estarmos aqui novamente para estudarmos a lição da Escola Sabatina, que são muito importantes para o nosso crescimento espiritual. Mas antes, convido a todos aqueles que puder, vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, para assim compreendermos melhor a sua palavra. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui novamente para juntos estudarmos e apreciarmos e aprendermos cada vez mais através da sua palavra aquilo que precisamos, meu Pai, para nós nos prepararmos, nos fortalecermos e também, Senhor Jesus Cristo, aprendermos todas as lições necessárias que aqui nós precisamos. Coloca em tuas mãos o teu poder, perdoe nossos pecados, oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, vamos aqui para a nossa lição de quarta-feira, 29 de outubro de 2025. E o tema de hoje, livre-arbítrio. Muito bem, vamos aqui, meus amados, entender uma coisa, que ao início dessa lição, Deus, ele já sabia que o povo de Israel tinha uma memória histórica muito frágil. E por isso se preveniu dando instruções para que eles não se apresentassem com os povos idólatras, para não serem corrompidos com práticas que causariam sua separação do Senhor, seu Deus. As conquistas seriam lideradas por Deus e Josué, e o exército estaria cumprindo as ordens do comandante maior. Pois a terra de Canaã era vasta e o domínio das 12 tribos se estenderiam por todo o território e algumas cidades deveriam ser destruídas. Pergunta: como a lei sobre a guerra e os procedimentos contra cidades idólatras em Israel, apresentados em Deuteronômio, nos ajuda a entender os limites da destruição na guerra em que os israelitas estavam envolvidos? Bom, para nós iniciarmos aqui, os trechos bíblicos de Deuteronômio e também Josué ensinam de maneira geral, entendo bem, sobre o julgamento divino contra a maldade e a idolatria, a necessidade da obediência completa do povo de Israel aos mandamentos de Deus e a distinção entre a guerra com os povos distantes e a guerra contra os habitantes da terra prometida, que se oponha ao plano de Deus. E só para nós entendermos melhor, nas conquistas, Deus não permitiu a destruição de cidades distantes, mas as cidades dentro do território dos cananeus, e deveriam ser todas exterminadas, pois a idolatria era como uma lepra que a tudo contaminava. Bom, vamos entender melhor esse assunto. Deuteronômio capítulo 20, versículo 10 e também capítulo 15 e 18, ou melhor, versículo 15 e 18, diferenças na guerra. Vamos entender isso. Bom, esses textos estabelecem leis de guerra com dois conjuntos distintos de instruções e dependendo da localização das cidades atacadas. Antes de atacar, Israel deveria oferecer termos de paz, certo? Se a cidade aceitasse, os habitantes se tornariam servos, ok? Se recusassem, todos os homens seriam mortos, mas as mulheres, crianças e bens seriam tomados como despojo. Essa abordagem demonstrava o desejo de Deus de evitar a destruição completa, se possível. Vamos lá. Para as nações, meus amados, dentro da terra que Deus daria como herança, a ordem era de não deixar nada que respirasse, pois a razão para essa ordem drástica era evitar que os israelitas fossem corrompidos pelas práticas abomináveis dos cananeus, como o culto a falsos deuses, o sacrifício de crianças e a prostituição sagrada.
A destruição era vista como uma execução do julgamento divino contra a maldade e idolatria extremas desses povos. Agora, em Deuteronômio, capítulo 13, versículo 12 a 18, que fala sobre o julgamento da idolatria eterna, essa passagem trata da ameaça da idolatria de dentro da própria comunidade israelitas, pois a lei ordena a investigação completa de qualquer cidade israelita que fosse acusada de abandonar o Senhor para adorar outros deuses. E isso é muito sério, amados. Julgamento e purificação. Se a idolatria fosse confirmada, os habitantes da cidade seriam mortos à espada e a cidade seria completamente queimada. Os despojos não podiam ser tomados, mas deviam ser totalmente destruídos como consagrados ao Senhor, uma oferta queimada. Propósito: o objetivo era purificar a nação de Israel do mal e preservar a pureza de sua adoração a Deus. Pois a lição, meus queridos irmãos, é que a idolatria é um perigo comunitário que deve ser eliminado para que a nação permaneça fiel à sua aliança com Deus. Em Josué capítulo 10, versículo 40, o cumprimento do comandante divino. Este verso relata o resultado da obediência de Josué às instruções de Deus. Isso é muito importante para nós, preste atenção. O texto enfatiza que Josué conquistou a totalidade da região sul de Canaã, não deixando nenhum sobrevivente de tudo o que respirava, como o Senhor havia ordenado. Esse versículo também nos mostra que a conquista não foi apenas um ato de força militar, mas o cumprimento de um plano divino. Reflete o julgamento de Deus contra a impiedade dos cananeus e a fidelidade de Deus em entregar a terra aos israelitas, conforme prometido. E também devemos entender a obediência total de Josué, que demonstra a importância de confiar e seguir o comando de Deus, mesmo que pareça difíceis. Pois as passagens revelam o julgamento justo de Deus contra a maldade e a idolatria, especialmente a que estava profundamente enraizada entre os cananeus. E agora vamos falar sobre fidelidade e aliança. Bom, Israel era chamado a manter-se puro, separado das práticas pagãs. A destruição das cidades idólatras servia para proteger Israel da corrupção religiosa. E mais, o rigor das leis demonstra o valor que Deus dá à sua santidade e à pureza da sua adoração. A ordem de destruir o mal tinha a finalidade de estabelecer uma nação santa, pois a Bíblia faz uma distinção clara entre as guerras fora da terra prometida, onde se podia negociar a paz, e as guerras dentro dela, que exigia a completa destruição dos idólatras. Muito bem, queridos irmãos, que lição maravilhosa o Senhor nos concede nesse dia de hoje, né? E aqui eu quero finalizar com obediência e confiança. Aqui nós entendemos, através desse estudo, que o sucesso da conquista de Josué é resultado direto de sua obediência aos mandamentos de Deus, destacando que a fé deve ser acompanhada de ações. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, que você possa refletir, meditar, em tudo que foi passado nessa lição. Espero que essa lição tenha compreendido melhor o seu entendimento e que o nosso Deus continue nos abençoando cada vez mais. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, Pai santo, muito obrigado, meu Deus, pelo seu cuidado e a sua proteção. Pai, está sendo maravilhoso estudar aqui todos os dias com o Senhor essas lições maravilhosas. Tenho certeza que o Senhor está muito feliz com cada um de nós por nós estarmos nos dedicando a estarmos com o Senhor todos os dias, estudando e aprendendo cada vez mais com o Senhor. Que o Senhor nos ajude, perdoe nossos pecados, nos ajude a fixarmos cada vez mais os nossos olhos no Senhor.
E é por isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, esteja conosco, Pai. Nos ajude. É isso que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém.